Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para mais um webinar do Instituto Pense, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. É uma honra estar com tantas pessoas importantes neste tema que nós trataremos hoje, que é a filantropia e a pesquisa em saúde. Um tema muito oportuno para a época que nós vivemos, ocasionada por essa pandemia, onde toda a sociedade civil, mesmo os que não são tão próximos da ciência ou da pesquisa, tem uma preocupação enorme de como serão conduzidos, né, os passos para o controle dessa situação que assola o mundo inteiro. Então, a gente acha muito oportuna essa discussão de interesse amplo e social. A gente agradece muito a participação dos palestrantes e dos moderadores, mas também gostaríamos de agradecer todas as associações que nos apoiam neste evento. Eu vou enumerar aqui, são muitas, mas é muito importante mencioná-las. Então, a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, a APF, Associação Paulista de Fundações, a CONFAP, o CONFAP, que é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o Fórum Intersetorial para Combate a DCNTs no Brasil, o GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, o IDES, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IQC, que é o Instituto Questão de Ciências, Ciência, que está aqui representado pela doutora Natália, a RNPI, Rede Nacional de Primeira Infância, e a Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nós teremos na moderação deste evento 2 assessores do Instituto Pense, o professor Mauro Fisber, que é pediatra e nutrólogo, coordenador do Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto Pense, professor associado sênior do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina e membro do Departamento de Nutrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. E o professor Antônio Condino Neto, que também é pediatra, professor titular de Imunologia do ICB da USP, presidente do Departamento de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, diretor do Centro Jeffrey Model de Imunodeficiências de São Paulo e assessor científico do Instituto PENS. Então, eu gostaria de passar a palavra aos moderadores, agradecer desde já pela pertinência do evento e desejar um ótimo evento a todos. Muito obrigada. Obrigado, boa noite a todos. Eu sou Mauro Fisberg, o Condino vai apresentar a discussão inicialmente, e eu fiquei encarregado de apresentar a todos os nossos palestrantes de hoje, os nossos debatedores. Eu vou iniciar, então, pela ordem alfabética, o Carlos Américo Pacheco, é engenheiro eletrônico do Instituto Tecnológico de Aeronáutica do ITA, de 79, mestre e doutor em economia pela Unicamp, com pós-doutorado em economia pela Columbia University. É professor de economia na Unicamp, foi secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e presidente do Conselho de Administração da FINEP, subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e reitor do ITA e diretor-geral do CNPM. Tem experiência em economia, foco em desenvolvimento urbano e regional, políticas industriais e tecnológica, e atualmente diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP. Obrigado, doutor Pacheco. A Cristiana Maria Toscana, ela é graduada em medicina pela USP, com mestrado em doenças infecciosas parasitárias pela USP, com doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um pós-doutorado em avaliação de tecnologias de saúde pela mesma universidade. Especialista em epidemiologia de campo pelo Epidemic Intelligence Service, do Centers for Disease Control and Prevention, CDC, de Atlanta, especialista em economia da saúde pela Universidade de York, na Inglaterra. Atualmente é do Grupo Estratégico de Expert em Vacinas e Vacinação, o SAGE, que vocês conhecem, da Organização Mundial da Saúde, no seu grupo de trabalho de vacinas para a Covid-19. E a Natália Pasternak, também bastante conhecida por vocês, é formada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Ciências de Biociências da USP. Ela tem um PhD com pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular bactérias pelo ICB da USP e foi diretora no Brasil no Festival Internacional do famoso Pint of Science, que a gente teve a oportunidade de já participar, um prazer muito grande, um brinde à ciência,
coordenando palestras em 85 cidades. É colunista do Jornal Globo, da revista Skeptic, é colunista da Saúde e do livro Ciência do Cotidiano a Contexto. É pesquisadora, colaboradora do ICB e do Grupo de Desenvolvimento de Vacinas, e ela tem um alumni em Science Teaching Fellows da American Society for Microbiology, e ela publica a revista Questão de Ciência, que é extremamente importante para a transmissão da ciência e evidência para o público leigo, de qualquer forma, é muito importante. E é o primeiro instituto que a gente diz que promoção do pensamento crítico racional baseado em evidências científicas. E, não menos importante, é o Marcos Paulo de Lucas Silveira, que é pesquisador dos núcleos de filantropia e de bioética da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, nosso companheiro do pense, e professor da Escola de Economia da USP de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, desculpe, Marcos, é a rotina. E a gente tem. Eu vou passar a palavra pela ordem, então, para a Natália, primeiro, e a Natália terminando, eu vou passando a palavra aos nossos debatedores seguintes, e imediatamente ao final do Marcos, o Condino assume a gestão do debate, que eu espero que seja extremamente profícuo, e, por favor, nós todos estamos juntos para aprender exatamente o que significa essa interface entre doar, receber, pesquisa e quem que ajuda quem. Muito obrigado a todos e vamos então iniciar com a Natália, por favor. Obrigada, Mauro. Obrigado, Instituto Pense, a Fundação, pelo convite. É uma honra poder falar nesse webinar e uma alegria muito grande poder discutir o tema da filantropia em ciência, que é um tema tão novo para o Brasil e que realmente eu espero poder aprender muito com vocês e com essa discussão sobre como fazer, como criar uma cultura de filantropia da ciência no Brasil. E por que criar essa cultura? Porque ela ainda não existe. Nós temos uma cultura de filantropia no nosso país muito voltada para artes, para música, para teatro, para esportes, e isso fica evidenciado até pelos mecanismos fiscais e legais que nós temos para viabilizar esse tipo de filantropia. A ciência fica fora desse radar, ela nunca participou disso. Talvez por um motivo que pode ter sido muito bom no passado, em que a ciência sempre foi financiada pelo poder público, e isso sempre funcionou muito bem no Brasil. Então, a ciência sempre foi financiada pelas agências de fomento, passando aí, recebendo, então, alíquotas de dinheiro dos impostos, ou seja, a ciência sempre foi financiada pela população brasileira, mas de uma maneira em que a população nunca se deu conta de que era ela que pagava pela ciência brasileira. Então, nos últimos tempos, quando nós começamos a ver que o financiamento público da ciência já não era suficiente para o Brasil, e isso por diversos motivos políticos, econômicos, de crises, que todos têm o seu lugar e acho que não é o momento de discuti-los aqui, e principalmente nesse governo atual, um forte movimento anti-ciência que contribuiu para o declínio vertiginoso do nosso financiamento, mas o fato é que nós nos encontramos em uma situação onde é necessário e urgente abordar outras maneiras de financiar a ciência brasileira, maneiras que antes não passaram pelo nosso radar, porque talvez elas não fossem tão necessárias, mas não porque elas não existissem e não fossem perfeitamente corriqueiras e normais em outros países do mundo. Então, é uma questão cultural que precisa ser mudada, e ela é uma questão que precisa ser mudada em todas as suas facetas, dentro da universidade, fora da universidade, com estruturas fiscais, ou seja, envolvendo legislação, envolvendo estruturas de governo e, principalmente, envolvendo uma conscientização da população de como a ciência funciona e do porquê que a ciência é importante para a sociedade. Por que nós fazemos filantropia para artes, para esporte,
Porque nós sabemos da importância dessas atividades para o desenvolvimento da sociedade e sabemos que financiamento público não será suficiente para que a gente tenha essas atividades proliferando na sociedade com todo o rigor e com todo o sucesso que elas merecem e que nós merecemos desfrutar como população. Então, nós fazemos filantropia de artes, de música, de esportes, porque nós queremos que essas atividades retornem para nós, que elas retornem para a sociedade. E o valor delas é culturalmente muito óbvio para nós. Quem que não gostaria de poder assistir gratuitamente, de repente, uma orquestra, porque alguém pagou para que ela ficasse disponível para a sociedade. Então, essa filantropia, que é muito óbvia para outros setores, não é óbvia para a ciência. E isso faz parte de uma falha de comunicação da ciência com a sociedade, que acaba afetando diversos setores. Um deles é certamente o financiamento, tanto público quanto privado, quanto à filantropia. Esses 3 tipos de financiamento dependem de uma boa comunicação com a sociedade, uma comunicação sobre a importância da ciência para o desenvolvimento de uma nação, para que todos nós tenhamos acesso à tecnologia que a ciência pode desenvolver, e para que todos consigam entender que nós vivemos numa sociedade completamente dependente de ciência e tecnologia. Só que, como já disse um grande divulgador científico dos nossos tempos, Carl Sagan, nós vivemos numa sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. E isso é receita para o desastre. O desastre, eu acho que fica bem óbvio agora, durante o desastre da pandemia. Se a pandemia nos trouxe, pelo menos, uma consciência maior sobre a importância da ciência, ela também nos traz uma consciência muito maior sobre a importância de diferentes formas de financiamento, porque o financiamento público não é mais possível, somente ele. Ele continua sendo importante e nós devemos exigir que ele retorne ao mínimo necessário para o desenvolvimento de um país. Então, fazer filantropia, fazer parcerias privadas não exime o governo de ter um investimento público em ciência que é necessário para o desenvolvimento do país. Mas construir novas pontes com o financiamento privado e com a filantropia é necessário. Para isso é preciso, então, criar essa cultura favorável, tão favorável quanto é natural que a gente faça filantropia para artes, para esportes, para música, para coisas que a gente aprecia e que retornam tão facilmente, tão obviamente para a sociedade. É preciso, então, que nós, cientistas e comunicadores de ciência, deixemos isso óbvio para a sociedade, de como a ciência retorna para nós, para que a gente atraia, então, a filantropia para a ciência, para que a ciência entre no radar da filantropia e que os filantropos que doam com tanto amor para outras áreas possam doar também para a ciência, percebendo como isso retorna para a sociedade e que legado eles estão deixando. Eu tenho o privilégio de poder falar dessa troca pelos 2 lados, tanto como cientista, como pesquisadora, como enquanto filantropa. Eu dediquei toda a minha, pelo menos a primeira fase da minha vida como cientista foi dedicada para o fazer ciência, então eu fiz todo o meu doutorado, meus pós-docs, trabalhei muito na bancada do laboratório produzindo ciência, até um momento em que eu mudei um pouco de área e comecei a trabalhar com comunicação da ciência. Meu trabalho com comunicação envolve um trabalho de filantropia meu também, porque eu queria deixar um legado para a comunicação da ciência e para a ciência brasileira. Então, eu fundei o Instituto Questão de Ciência, junto com 3 amigos que toparam embarcar nessa comigo, mas foi um ato de filantropia. Eu queria investir o meu dinheiro para deixar um legado
para a ciência brasileira. E dentro do Instituto Questão de Ciência, nós temos uma preocupação muito forte de também criar um ambiente favorável para atrair mais filantropia. Então, nós temos alguns projetos para tentar criar incentivos fiscais e uma legislação favorável para o processo de endowment, para o processo de doação para universidades e institutos de pesquisa, que hoje é tão novo no Brasil, mas tão novo que é a primeira vez na história da USP que nós temos uma plataforma online para receber doações. Isso nunca aconteceu antes na história da USP, gente. Para vocês terem uma ideia de como essa ideia é culturalmente nova no Brasil, sendo que nos Estados Unidos e na Europa, isso é velho pra caramba, eles já fazem isso há muito tempo, é normal. É normal você doar para a universidade onde você estudou, por exemplo, isso é esperado de você. E aqui no Brasil, não. Então, a gente precisa criar essa cultura sem nenhum julgamento moral de se estávamos errados antes, e é simplesmente criar uma cultura que não existia e que vai beneficiar a sociedade. O IQC tem essa preocupação, então, de contribuir para criar essa cultura, tentando ajudar a implementar os incentivos fiscais necessários e desburocratizar esse processo, que isso também é muito importante, e criar a cultura de dar o retorno para o filantropo, porque o filantropo, quando ele doa, ele quer ser parte do processo. Ele quer sentir que ele deixou um legado, que a doação dele deu frutos, beneficiou alguém, beneficiou a sociedade. E isso é muito importante, porque é uma doação pessoal, é uma doação emocional, ela não é só financeira. E a gente precisa ter esse cuidado quando a gente fala de filantropia em ciência também, que também é um trabalho que envolve um processo de comunicação. Então, não é a mesma coisa quando a gente recebe um grant da FAPESP, um financiamento, a gente escreve um projeto de pesquisa, a gente manda relatórios. Quando a gente for fazer isso, criando essa cultura com filantropia, não é só um relatório que o filantropo quer receber. Ele quer receber algo mais personalizado, ele quer entender exatamente o que aconteceu, ele quer ser parte daquele legado que a ciência está deixando para a sociedade. E eu acho que esse é o grande desafio da filantropia de ciência no Brasil, construir esse ambiente onde tanto pesquisador como filantropo se sintam parte de um processo, se sintam respeitados nas suas funções, porque o pesquisador brasileiro também não está acostumado a receber dinheiro de doação, ele está acostumado com os trâmites legais das agências de fomento, e com isso ele preserva a sua liberdade acadêmica, que é muito importante e que precisa ser preservada. Então, tanto pesquisador como filantropo precisam se sentir confortáveis nessa nova cultura, nessa nova maneira de financiar a ciência. O pesquisador sabendo que ele não vai perder a liberdade acadêmica e o filantropo sabendo que ele agora é parte de um processo que vai deixar um legado científico e tecnológico para a sociedade. Isso envolve todo um processo de comunicação da ciência, que é pelo qual eu tenho batalhado nesses últimos anos, desde que eu deixei a bancada para trabalhar com comunicação. Então, eu sinto, é um tema que é muito querido para mim e que eu espero aqui com vocês poder começar a construir essa cultura nova para o brasileiro e que a gente possa juntos pensar em mecanismos legais, mecanismos fiscais e mecanismos de comunicação que possam viabilizar essa nova iniciativa. Obrigada, espero que a gente possa ter uma frutífera discussão a partir disso. Natália, muito obrigado. Eu acredito que é um pontapé inicial bastante profícuo, acho que bastante interessante. Você deixou algumas ideias muito boas para a gente começar a discutir posteriormente. E eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para a Cristiana, e assim nós continuamos o segundo tópico do dia. Obrigada, boa noite a todos. Queria começar agradecendo os moderadores, Dr. Condino, Dr. Mauro, agradecendo o convite da equipe do Instituto Pense, doutora Fátima, e dos meus colegas aqui, participantes desse painel. Eu, como a Natália, eu vim aqui, eu acho que trazendo algumas experiências, eu acho que eu consigo contextualizar algumas experiências, principalmente na área de vacinas, que globalmente tem tido o envolvimento de filantropia no contexto global
já de alguns anos para cá, e aí eu vou falar um pouquinho, mas principalmente na área mais recente de desenvolvimento, mas nas últimas 2 décadas na área de acesso a vacinas, e aí na área da saúde para países mais pobres do mundo. E eu queria contextualizar isso um pouco no ambiente, na situação da pandemia que a gente vive atualmente da Covid, que eu acho que uma coisa que está muito claro para nós todos, né, para a sociedade, para nós pesquisadores, para possíveis doadores, para o setor privado e empresarial, é que a gente, numa situação de emergência, como uma situação de pandemia, de emergência em saúde pública, a gente vai sair disso juntos, né? E isso acho que fica mais patente. A Natália falou de maneira muito clara que não é só o governo, e a gente tem essa tradição aqui no Brasil de, principalmente a área de ciência e da pesquisa, ter toda a estruturação do financiamento está em volta de financiamentos em instituições governamentais. Eu acho que agora, com a pandemia, fica muito claro que, além do governo, toda a sociedade tem que estar envolvida. E oportunidades de financiamento e de filantropia e de fato, poder ajudar, poder participar e poder perceber o impacto disso, que, como a Natália comentou, é algo muito importante para toda a sociedade, mas também para os doadores, é algo muito tangível. Então, eu queria trazer um pouquinho, que eu acho que a maneira que eu posso contribuir para esse debate, que é a minha experiência. Eu tive uma experiência de saúde internacional, eu trabalhei em vários países, na Organização Pan-Americana da Saúde, depois na Organização Mundial da Saúde, sempre na área de vacinação, e com vários países nessa área de saúde pública relacionada à imunização. E nessa área, eu acho muito importante trazer um pouco a experiência da filantropia internacional e de iniciativas recentes das últimas 2 décadas, que, como a Natália comentou, na Europa e nos Estados Unidos, a filantropia é muito, muito corriqueira, muito habitual. Historicamente, do que eu tenho lido nos Estados Unidos, por exemplo, já no início do século XX, com Andrew Carnegie, foi um dos primeiros grandes filântropos, né? O foco dele foi, de fato, acesso à informação, acesso a conhecimento, e foi, na época, financiou e instituiu maior rede de bibliotecas públicas dos Estados Unidos através da filantropia. Depois veio Rockefeller, também um grande filântropo, e foi o que eu acho o primeiro grande filântropo nos Estados Unidos a focar na área da saúde e educação. Então, muito investimento em universidades, mas também muito investimento aí já na área de saúde e principalmente programas internacionais de saúde pública. Através da Fundação Rockefeller, tivemos a construção do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, tivemos várias iniciativas de saúde pública, programa de erradicação da febre amarela na época, né, na década de 30, mais ou menos, 30, 40. Então, teve uma atuação um pouco mais ampla do ponto de vista de escopo para expandir as ações da filantropia aí já para a saúde pública internacional. E, mais recentemente, a gente tem a experiência da Fundação Bill e Melinda Gates. A Fundação Bill e Melinda Gates já tem algumas décadas de experiência. Eles têm 2 carros-chefes, assim, a área de educação e a área de saúde, e dentro da área da saúde, as 2 áreas prioritárias são saúde reprodutiva da mulher e saúde infantil, com ênfase em vacinação. E nesse processo de filantropia, através da Fundação Bill e Melinda Gates, eles se posicionaram estrategicamente, globalmente, na frente da agenda de imunizações, tanto na área de desenvolvimento, de pesquisa, quanto na área de acesso. E essa experiência acho que é muito interessante trazer. É claro que é uma situação um pouco diferente, né, em relação à dimensão. Agora, recentemente, também outras filantropias americanas direcionam, através da Fundação Gates, pela excelência, pela estrutura que eles têm, direcionam, através da Fundação Gates, o financiamento da filantropia, por exemplo, da Warren Buffett e outros americanos também, né? Basicamente, a Fundação Gates foi responsável, por exemplo, pela iniciativa Gavi, que é a Aliança Global de Vacinas. Então, falando um pouquinho em relação ao acesso a vacinas, né?
foi fundada a iniciativa Gavi, que é a Aliança Global de Vacinas, através de uma coalizão que foi iniciada pela Fundação Gates, mas obviamente também com financiamento maior, porque aí a gente está falando de iniciativas internacionais de peso, né? De países, de Wellcome Trust e outros fundos internacionais e nacionais de países europeus, principalmente do G7, e criaram mecanismos de financiamento para acesso de vacinas por parte de países mais pobres. Então, foi através desses mecanismos que foi que foi possível a introdução de vacinas mais recentes e de um valor agregado maior, uma tecnologia agregada maior e de alto custo, por exemplo, vacina contra rotavírus, vacina contra pneumococo, vacina contra HPV, nos 50 países mais pobres do mundo, através da Aliança Gavi, que nasceu dessa iniciativa, dessa visão de acesso à saúde de maneira igualitária. De maneira bastante semelhante, recentemente, também iniciativa da Fundação Gates, foi fundada o CEP. Então, no contexto da Covid, agora da vacina da Covid, o CEP está tendo um papel muito proeminente. O CEP é a Coalizão para Inovações, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, então a Coalizão para Inovações para Preparação para Epidemias. Então, entendendo que epidemias são recorrentes e algumas delas têm um impacto global e são pandemias periodicamente, o CEP, a iniciativa CEP, iniciada em 2017, foi estratégica no sentido de trabalhar e financiar plataformas de desenvolvimento de vacinas para epidemias importantes globalmente. E muitas dessas plataformas são plataformas que foram utilizadas e que são utilizadas hoje no desenvolvimento de uma série de vacinas candidatas que estão aqui agora em estudos humanos em fase clínica contra a Covid. Então, são iniciativas desse tipo que são, eu diria, visionárias, porque não só é algo que não se consegue fazer sozinho, nenhum governo, nenhum país, nenhuma instituição, mas são iniciativas que o papel da filantropia em fazer essa articulação, em trazer para a mesa diversos atores, em ter essas ideias inovadoras e fazer a coisa acontecer, realmente fez a diferença. E através também agora, recentemente, né, o CEP ele apoia 9 vacinas candidatas. Então, logo desde o início do desenvolvimento dessas vacinas candidatas contra a Covid, o CEP selecionou um portfólio de 9 vacinas candidatas. Tem também editais abertos, né, no site deles, em que grupos de pesquisa podem solicitar financiamento para as suas pesquisas de vacinas candidatas, e obviamente isso é tudo alinhado com a Organização Mundial da Saúde. Então o financiamento é prioritário para grupos que trabalham com o perfil de produto-alvo, né, o Target Product Profile, definido como ideal pela Organização Mundial da Saúde, de acordo com as diretivas e os alinhamentos metodológicos para os ensaios clínicos, como devem ser feitos. Então, todo alinhado e articulado dessa forma. E também agora, através como parte dessa iniciativa, CEP, Gavi e a Organização Mundial da Saúde estão coordenando a plataforma COVAX, que, valendo-se um pouco da experiência, então, da iniciativa Gavi para acesso a vacinas mais recentes na década passada, está promovendo algo semelhante para a garantia de acesso à vacina contra a Covid nessa pandemia em que vivemos. Então, essa iniciativa COVAX tem também um dedo da filantropia e muito importante, mas, obviamente, são montantes bastante grandes, né? Tem uma estimativa de estruturar um fundo de 18 bilhões de dólares para investir em grupos específicos, né, em ampliação de vacinas candidatas de alguns desses grupos que estão entrando em fase 3, e depois de garantir, através de estratégias de antecipação de acesso ao mercado, né, o Advanced Market Commitment, garantir o acesso
de países mais pobres a essas vacinas já a um preço pré-definido, acessível, financiado por esse fundo. Então, são países que não têm recursos, que recebem recursos desse fundo, os países de renda baixa, e os países de renda média e alta, que têm recursos e podem comprar com fundos próprios e podem também investir no fundo para garantir o acesso equitativo aos outros países. Então, são estratégias colaborativas e articuladas entre os diversos setores, que eu acho que são experiências muito interessantes que eu queria trazer aqui para o debate, porque estão fazendo muita diferença hoje na discussão internacional sobre desenvolvimento de vacinas candidatas, acesso de vacinas candidatas, e eu tenho certeza que vão deixar diferença no futuro, quando a gente contar a história da Covid daqui a 10 anos, e como foi a pandemia da Covid, como foi esse processo do desenvolvimento de vacinas e acesso equitativo a vacinas e tudo mais. Eu tendo a ter um olhar um pouco otimista, tento manter esse olhar otimista, apesar de uma série de dificuldades que a gente tem vivenciado rotineiramente, tanto no campo político, quanto no campo da comunicação, quanto no campo da discussão aí polemizada em relação à ciência versus não ciência, que não tem nenhum fundamento, mas eu acho importante a gente manter esse olhar otimista e discutir em cima deles, que eu acho que é em cima disso que a gente consegue construir coisas positivas. Eu vou parar por aqui também para a gente ter mais tempo para discussão e debate, e agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado, Cristiana. Eu acho que é muito interessante essa discussão, especialmente do apoio, especialmente nos períodos de crise, e se nós realmente temos que trabalhar sempre correndo atrás do prejuízo, ou se realmente nós vamos ter que trabalhar sempre pensando na antecipação, no preparedness, para que realmente não aconteça esse tipo de situação e para que os nossos sistemas de incentivo à pesquisa e à liberdade da comunicação e à liberdade de pesquisa no nosso meio sejam realmente possíveis de serem mantidos mesmo na ausência dessa crise. Vamos passar, então, rapidamente ao Pacheco, e pela FAPESP, acho que vamos continuar vendo esse enfoque determinado pelas parcerias possíveis. Muito obrigado, Mauro Gontijo. Obrigado a Fátima, eu queria agradecer ao Instituto PENSE por dar essa oportunidade de a gente debater esse tema que é tão importante. Tanto a Natália quanto a Cristiana já adiantaram, acho que coisas bastante importantes. A Natália mostrando um pouco como isso é muito recente no Brasil e como, na verdade, a visibilidade que a ciência ganhou na Covid é que abre essa oportunidade da gente discutir melhor esse assunto. E a Cristiana mostrou muito como essa tradição de filantropia a nível global tem crescido em função das pandemias, e isso é um assunto bastante importante, porque não há dúvida de que a ação, tipo a Fundação Bill e Melinda Gates, tem um impacto no Brasil em muita gente que é conectada com o mundo e que, na verdade, decidiu tomar decisões de apoiar iniciativas no Brasil a partir do exemplo internacional. Então, essas duas coisas são importantes. Eu só queria pontuar de que, um pouco antes disso, a gente também teve exemplos interessantes no Brasil, do Aloysio Faria em Minas, com a FMG, com o Banco Alfa, mesmo o Instituto PENSE já tem 8 anos, com o Zé Gil de Setúbal, a criação do Instituto Serra-Pilheira, pela família Moraes Salles, também acho que é um marco no ponto de vista da doação e do suporte privado para a ciência no Brasil. Então, nós mesmo na FAPESP tem coisas curiosas, a gente recebeu, por exemplo, doações de heranças de pessoas que faleceram e eram muito gratos à FAPESP e acabam deixando o seu patrimônio, os seus quadros, etc. É legal entender que de 1957 até o novo Código Civil, 1990, a herança vacante em São Paulo ia primeiro para a Universidade de São Paulo e depois para as 3 universidades, para a USP, a Unesp e a Unicamp. Isso acabou caducando com o novo Código Civil, mas assim você tem alguma coisa. E é importante ter em mente de que no mundo inteiro
há culturas diferentes nos vários países e culturas em que essa coisa da filantropia é importante, o vínculo dos cidadãos com a comunidade estimula isso, mas eu só queria lembrar que em muitos países isso também funcionou, porque a legislação sobre a herança que prevalecia nesses países, sobretudo no começo, boa parte do século XX, favorecia muito, na verdade, que você fizesse doação em vida, porque você tinha um incentivo fiscal grande vis-à-vis uma taxação sobre herança que era muito alta. Hoje a taxação sobre herança no mundo inteiro caiu drasticamente, mas durante boa parte do século XX isso também foi um estímulo muito grande para que famílias e indivíduos fizessem doações sobretudo para o ensino superior. Então, eu queria pontuar de que há alguns anos, isso está muito ligado também ao financiamento de ciência, você começou a ter movimentos, sobretudo em algumas escolas em que a relação com o ex-aluno com a escola é muito forte, de alumni criando fundos de apoio à universidade. Isso tem acontecido dentro da USP, Faculdade de Medicina, na Fundação Getúlio Vargas, nos Amigos da Poli. Tem um pouco de ações dessa natureza no ITA, eu tive a oportunidade de passar um tempo como reitor, e ex-alunos têm feito esforço significativo de apoiar alunos carentes, apoiar projetos, etc. Então, tem um certo embrião disso. Mas não tenho dúvida de que essa é uma discussão no Brasil muito recente. A própria legislação de fundos patrimoniais, de fundo endowment, foi aprovada só em 2019. Então, a gente tem uma história muito nova para contar e trilhar sobre isso. O que eu acho que é importante a gente, nesse debate, ver é que a Covid criou um terreno muito fértil para essa discussão. Se a gente for olhar o que aconteceu nesses poucos meses desse ano, é impressionante. Essa semana mesmo, o governador de São Paulo publicou 250 doadores em São Paulo, captando mais ou menos R$1 bilhão. E há uma série de iniciativas. A Natália citou o que a USP tem arrecadado de doações, mas o que a Fiocruz tem no seu portal e o que o Butantan arrecadou para a questão da vacina são valores expressivos. Nós tivemos uma oportunidade pela FAPESP de atuar junto ao Butantan e junto a vários doadores privados, conversando sobre o financiamento da fase 3 das vacinas ou sobre mesmo a planta industrial e a necessidade de investimentos para a vacina. Há um estímulo muito grande, há uma abertura muito grande do ponto de vista privado, do qual talvez o Todos pela Saúde seja o exemplo mais emblemático pelo porte, tamanho que assumiu, mas de várias outras empresas, etc. A Covid criou um sentimento de solidariedade e cooperação que a gente não tinha visto em raros momentos da vida brasileira. Os exemplos são muito interessantes, porque eles não são apenas a preocupação com a vacina e de preparar a produção da vacina, ou estudos de fase 3, ou outros estudos relacionados à vacina. Uma coisa muito interessante aconteceu com a Magnamed. A Magnamed é uma empresa que produz ventiladores, acho que ficou bem conhecida. Ela foi financiada na sua origem pela FAPESP, quando era uma startup, e ela virou uma empresa excepcional, com produção de ventiladores de excepcional qualidade. Mas ela era uma empresa pequena para enfrentar o desafio. Então, o que acabou acontecendo foi uma coisa muito interessante, que a gente não vê na história recente muito frequente, que é o fato da Fiat, de um lado, a Embraer, de outro, a Suzano e a Klabin e a Flextrônica, apoiarem, na verdade, o esforço da Magnamed de fazer o escalonamento da sua produção e apoiarem de forma desinteressada. Na verdade, não faz parte do negócio dessas empresas, elas não estavam lá para ter participação no negócio, elas estavam lá simplesmente dando apoio na coisa. A gente tem visto exemplos muito gratificantes de como a sociedade tem se mobilizado em ações dessa natureza. Nós fizemos, nesse esforço nosso na FAPESP de procurar doadores privados, discussões muito interessantes, e parte delas, na verdade, se redundaram no apoio ao Butantan para a fase 3 da vacina e para a produção da planta industrial,
E é impressionante ver como é mais fácil, e foi muito mais fácil organizar isso de forma rápida, não burocrática, num esforço que é um esforço de doação desinteressada em busca de soluções. E isso a Covid criou de uma maneira fácil. O que a gente vai ver no mundo pós-Covid é que eu acho que é a grande dúvida que todos nós temos aqui. A Natália e a Cristiana já falaram que vieram aqui para aprender. Eu quero aprender o que vai acontecer no pós-Covid. Certo? Eu não tenho dúvida de que o que a gente está vivendo nesses meses muda significativamente o mindset, muda significativamente a conduta. Será que a gente pode retirar daí alguma lição sobre como organizar isso no futuro? Um pouco, a Natália falou sobre a necessidade dos cientistas e de quem mexe com ciência ter clareza de que tem que tratar o doador de uma maneira transparente, entregando. Muito do que eu ouvi nessas conversas de captação é que as pessoas querem deixar um legado. Elas querem, na verdade, que o que elas estão fazendo tenha um sentido que vá além do dia a dia, que aquilo fique para a sociedade, fique do ponto de vista do avanço do conhecimento, gere um resultado que transcenda, na verdade, o horizonte de curto prazo. Então, isso eu acho que é uma lição interessante. Boa parte dos investimentos que estão sendo feitos tem um pouco essa missão. Se a gente olhar um pouco, os endowments em qualquer lugar do mundo, eles têm essa dupla coisa, doações não condicionadas, que são gerais para uma instituição, etc. Em geral, para a instituição sobre a qual a pessoa tem algum vínculo, teve algum passado, alguma proximidade, ou doações que são condicionadas a um propósito específico, seja na luta contra o câncer, seja na cardiologia, etc. Muitas dessas doações condicionadas estão muito ligadas ou à área de saúde e doenças específicas e morbidades específicas, ou a questão do empreendedorismo, da iniciativa, da capacidade de você estimular jovens a construírem carreiras brilhantes ou apoiar jovens carentes que têm um futuro, podem ter um futuro muito brilhante. Então, eu acho que tem aí uma coisa interessante, como é que a gente vai manejar essa vontade da sociedade nos próximos anos, como que a gente é capaz de organizar esse esforço. Há toda uma discussão sobre a questão dos incentivos fiscais, embora fica muito evidente, na Covid ficou muito evidente que o incentivo não era o relevante, era a conduta do indivíduo. O Estado de São Paulo publicou uma matéria interessantíssima dias atrás, com vários doadores, mostrando que eles, na verdade, o que os movia em direção a fazer essa doação não tinha a ver com incentivo. Mas é evidente que a legislação brasileira, nesse sentido, é débil, porque, na verdade, os poucos incentivos fiscais que existem para doações, eles são concorrentes entre si. Se você faz uma doação para o Fundo da Criança e do Adolescente, ela vai cair no limite máximo dos 2% que você pode abater. Se você faz isso para a cultura, você faz isso para a ciência, qualquer que seja a doação que você faça, elas competem entre si e, na verdade, elas estão limitadas ao percentual do imposto de renda. Eu acho que é uma discussão complicada, sobretudo num momento fiscal tão delicado como a gente vive, mas essa é uma discussão que, para os próximos anos, terá que ser enfrentada. E como é que a gente pode associar isso, na verdade, a bons projetos? O que a Covid mostrou é que foi mais fácil, sobretudo para as instituições que estavam produzindo e se dispondo a produzir as vacinas, a mobilizar recursos. Isso aconteceu com o Butantan e aconteceu com a Fiocruz. Se a gente entra no portal da Fiocruz de doações, a gente vê que é um volume muito significativo. Se a gente vê o que o Butantan conseguiu fazer, a gente vê também que é muito significativo. É certo que boa parte da doação relacionada à Covid está ligada à vulnerabilidade social, aos grupos de baixa renda, a auxílio imediato para a sobrevivência, etc. Boa parte do recurso de doação foi feito para isso, ou para hospitais de campanha, etc., ou compra de ventiladores. Mas as instituições que têm, a gente chama... que são orientadas à missão, que são mission-oriented, na verdade, elas têm uma facilidade muito maior de mobilizar recursos dessas doações.
passada a Covid, a gente vai continuar tendo uma preocupação grande com pandemias no futuro. E, sem dúvida, isso talvez mobilize muito as doações. Mas a gente também vai viver um mundo na próxima década que está muito ligado a esse que chama os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os SDG. O mundo inteiro tem tentado organizar sua agenda de ciência e tecnologia para missões orientadas a esses grandes desafios da humanidade. E talvez este seja um caminho que a gente possa trilhar para mobilizar, na verdade, doações que estejam ligadas à solução de problemas que a humanidade enfrenta e que o Brasil enfrenta e que pode, na verdade, talvez ser relevantes do ponto de vista de organizar as ações que nós temos pela frente no que diz respeito a doações e a importância que a ciência tem. Eu acho que tem uma última coisa que eu queria dizer, é que a ciência ela leva tempo para produzir resultados. Nem sempre os resultados são imediatos. E aí também é uma coisa importante da conduta da comunidade científica e comunidade tecnológica, que é ter clareza com relação ao doador, de não prometer alguma coisa que às vezes não é possível de ser entregue no dia seguinte, para que não se crie a ilusão ou depois se crie a desilusão de que os resultados não foram alcançados naquilo que você esperava. Isso é uma mensagem, às vezes, difícil de ser comunicada. As pessoas querem resultados imediatos, querem ver o seu legado, etc. Mas isso também faz parte da transparência que precisa passar nessa mensagem de quem está buscando alavancar recursos para financiar o desenvolvimento científico e tecnológico e sobretudo, financiar coisas que sejam entregáveis para a sociedade, que gerem resultados, essa clareza com relação ao que é possível entregar, ao que não é possível entregar, e o risco que está associado à pesquisa, a incerteza que está associada à pesquisa, é também uma mensagem difícil de ser trabalhada, mas que precisa ser trabalhada quando a gente entra nesse terreno das doações. Eu queria ficar por aqui e depois a gente volta para discutir mais temas. Obrigado, doutor Pacheco. Eu acredito que realmente essa discussão do incentivo, do patrocínio, do que realmente existe, da retribuição ou da necessidade de ter uma possibilidade de ser reconhecido em relação a um processo é uma das coisas que nós vamos ter que discutir nesse período. Marcos Paulo, eu vou passar para você e aí nós imediatamente passamos depois para a discussão. Muito obrigado. É uma imensa felicidade estar com vocês por aqui, né? E falar um pouquinho de alguns dados, na verdade, a respeito da Fundação. Eu só estou tentando compartilhar a tela cheia, mas acho que não está sendo possível, né? Vocês estão vendo meus slides, acho que cortados, é isso? Mas tudo bem, eu vou, agora sim. Então, eu só vou passar aqui uns dados bem simples, acho que eu não vou debatê-los sobre o padrão de doação no Brasil, tá? A respeito da Covid-19, acho que mais para provocar um pouco a nossa conversa. Eu sou coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Filantropia da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, e nós estamos começando a trabalhar com esses dados de forma mais sistemática, muitos desses dados em apoio, em uma parceria com o Monitor das Doações, que é da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, uma iniciativa muito saudável para a sociedade civil brasileira, a sociedade como um todo, porque nós temos uma carência de dados de filantropia, especialmente se você for comparar com o nível global. Aqui se você pega esses dados, só para esclarecer como é que eles são sempre colhidos em relação a notificações públicas da imprensa a respeito de doações, então a forma é sempre indireta, tá? O que você nota em relação a esses dados? Assim, nós estamos num momento único, né? E sem dúvida o padrão de doação é único. Nós temos muitos doadores, nós estamos chegando a casa de 500 mil doadores que já estão cadastrados nessa base, e você tem um valor extremamente alto. Nós estamos com mais de 6 bilhões de doação ao redor da pauta Covid-19. É verdade que, aqui eu só queria já destacar de saída, que essa doação ela ocorreu muito nos 2 primeiros meses. Como vocês notam ali em 31/5, você tende a ter uma estabilidade a partir de então, tá? Você tem ali grandes doações ocorrendo e elas tendem a se estabilizar.
Tá? Quem são esses doadores? Basicamente, esses doadores, enquanto valor expressivo, são empresas. Tá? Você tem muitos indivíduos, como vocês viram, o N é muito alto, mas quando você vai tipificar isso, você acaba vendo que os grandes doadores são empresas. Você tem ali desses 6 bilhões, 85% são pessoas jurídicas doando. São empresas ou conglomerados filantrópicos que se unem, mais de uma empresa que faz uma doação conjunta. Para nós aqui, para iniciar essa discussão, eu creio que o mais importante do que detalhar os setores, aqui estão elencados nesse slide, é um pouco ver para onde eles doam. Essencialmente, eles mesmos declaram, como eu disse, todas essas informações são recolhidas de notícias públicas, usualmente por causa de saúde. Acho que é extremamente razoável, nós estamos esperando isso, né? Nós estamos esperando que, dada a Covid, tendem a ter doações fortes em saúde, em segundo lugar, assistência social, como já falado. Você tem um padrão de doação para pessoa jurídica ou por passagem da fundação própria, quando você tem grandes doações, né? E você tem também uma demarcação clara, que é produtos e dinheiro. Isso é bastante importante ressaltar, que você tem muitas doações de produtos, muitas empresas que doam os produtos dos quais elas realizam, tá? Os quais elas produzem. Mas quando você olha o acumulado, em decorrência das grandes doações, as 6 maiores doações do país, o dinheiro fica alto. Tá? O que eu queria frisar, que acho que é a nossa ideia aqui nessa conversa, e acho que é um pouco a proposta que o Dr. José Luiz me colocou para pensar nessas últimas horas. É possível, nós sabemos, se há um padrão de doação de pesquisa em relação a essas doações COVID? Eu tenderia a dizer para vocês que tem algo a ser notado, que é bastante importante ressaltar, que é o que eu tento apresentar nesses 2 gráficos aqui. Eu não consigo tipificar a doação só para pesquisa. O que eu consigo tipificar no banco que nós estamos montando é doações estruturantes, que são doações que nós podemos chamar de forma simples como doações para longo prazo, que envolvem impacto de longo prazo, e doações de curto e médio prazo. Pensem aqui máscaras, álcool gel ou mesmo produtos alimentares. Tá? Quando você olha essas doações estruturantes, que elas envolvem verba para pesquisa, mas também envolvem capacitação técnica, infraestrutura hospitalar, desenvolvimento de equipamentos, e daí sim pesquisa, seja vacinas, testes ou remédios, você nota que apenas 18 das 100 maiores doações empresariais realizadas no Brasil, aqui seguindo tanto as informações da Forbes como as informações do monitor das doações, né, o que totalizam 116 empresas, apenas 18 doam diretamente recursos no que eu estou chamando aqui de doações estruturantes, que envolvem pesquisa. O que acaba ocorrendo é que essas 18, 6 delas são as 6 maiores doações. Então, daí você tem um perfil no qual você tem as 6 grandes doações que acumulam, são doações acima de 100 milhões de reais, que tem um perfil de doarem com essa causa que eu estou chamando de doações estruturantes, que envolve pesquisa, mas não exclusivamente a pesquisa. Então, quando você inclui elas no banco de dados, você olha e fala, olha, parece que 50% dos valores totais de doações podem envolver doações para a pesquisa. Isso, volto a dizer, não tem qualquer exclusividade, então não é possível saber se a doação está sendo destinada à pesquisa, mas o quanto ela está sendo destinada. Tem uma parte que está sendo destinada à pesquisa, mas uma parte à capacitação, uma parte à infraestrutura hospitalar. Não é tipificado, normalmente, nessas grandes doações, o valor exato que está sendo destinado a cada um desses fatores que compõem a doação, mas o que a gente nota quando você retira esses 6 grandes doadores, você verifica que cai para menos de 20% dos recursos são destinados ao que eu estou chamando de impacto de longo prazo, impacto estruturante que envolve pesquisa. Então, mesmo quando a gente olha para as 100 maiores doações empresariais corporativas do Brasil, você acaba verificando que não há um padrão recorrente de doação de pesquisa diretamente vinculada à pesquisa. Tá? Acho que só queria apresentar um pouco esse dado, acho que é um dado mais para contribuir e nós pensarmos conjuntamente nessa excelente mesa, mais do que mesmo expor ao redor disso. Acho que nós estamos ainda numa análise extremamente preliminar desses dados, mas eu creio que já temos algo aqui para pensar. Muito obrigado.
Obrigado, Marcos. Eu acho que agora nós podemos passar, então, a palavra para o Condino, nosso discutidor inicial. Acho que nós temos uma série enorme de coisas para discutir e, Condino, o microfone é todo seu. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado aos colegas pelas brilhantes exposições. E essa semana houve uma divulgação na imprensa, no jornal Estado de São Paulo, como mencionado pelo professor Pacheco. Nós tivemos uma doação de 100 milhões por um grupo de empresas, Ambev, Americanas, o Itaú Unibanco, Stone, o Instituto Votorantim, Fundação Lemão, Fundação Bravo e Behring Family Foundation, para estruturar a fábrica de vacinas na Fiocruz. Então, o que nós vemos recentemente? No contexto da pandemia Covid e na ameaça real que nós vivemos, isso trouxe uma urgência de buscar soluções para essa crise, e eu diria que mais do que a crise, é uma ameaça à nossa própria sobrevivência. Então, no final do dia, todos temos medo de morrer. E isso vem sendo, vamos dizer, um grande estímulo para que as pessoas pensem que a pesquisa demanda investimento, demanda recursos, e para que a gente consiga achar soluções que controle essa ameaça sanitária, para depois a gente pensar na retomada econômica, no mundo pós-Covid, etc. Então, assim, eu vejo um grande desafio como pesquisador. Então, esse ano é meu 37º ano de serviço, 30 dos quais dedicado à pesquisa, começando lá atrás no mestrado, inicialmente na Unicamp e nos últimos tempos na USP, e agora a parceria aí com o Instituto Pense, que nós tivemos um projeto Cronos para triagem neonatal de imunodeficiências. O ponto é um grande desafio, quer dizer, como nós vamos traduzir nossas pesquisas em reais benefícios para a sociedade. Ou seja, a gente consegue fazer, publicar, agora como que isso chega na sociedade, o caminho final, a etapa de aplicação, como que a filantropia se insere nisso. Então, eu peguei alguns trechos das falas dos 4 speakers com relação à filantropia. Quer dizer, um ponto para a gente pensar e debater aqui, o que é a filantropia? Então, a Natália colocou a questão, olha, o filantropo, ele vai doar, e acho que a gente tem que ter uma abordagem construtiva com o filantropo e explicar o que vai ser feito com o dinheiro, e aonde ele vai chegar e como vai ser usado. Então, eu devolvo a pergunta, será que todo filantropo tem essa preocupação? Será que o filantropo faz questão? Veja, a gente produz relatório para a FAPESP, quando nós terminamos nossa pesquisa, relatório para o CNPq, recentemente nós terminamos um projeto Cronos, tivemos que fazer relatório e prestação de contas. Então, é dinheiro público e você tem que prestar contas. Agora, será que todo filantropo faz questão dessa prestação de contas? Ele vai querer prestação de contas? Ele vai querer ver a lista de papers? Ele vai querer ter o nome dele na parede? Ou ele vai preferir ficar anônimo? Então, são pontos para... eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu já estou abrindo o debate, só estou, assim, provocando vocês. Então, são coisas que a gente tem que debater. Segundo, como é que nós, pesquisadores, o que a gente pode fazer para manter esse clima de filantropia pós-Covid? Então, será que a gente precisa de criar leis de incentivo fiscal? Ou seja, alguém tem que ganhar alguma coisa nisso? Vai ter sempre o toma lá da cá, olha, eu dou o dinheiro da filantropia, mas eu ganho incentivo fiscal? Precisa disso?
ou a gente precisa mudar a mentalidade? Aqui no Brasil, a gente teve, acabei de citar aqui, e o próprio Marcos, na apresentação dele, mostrou claramente que muito do dinheiro doado vem de empresas, as PJs ou fundações. Nos Estados Unidos, vem de pessoas. Eu vou citar o exemplo do professor Jean-Laurent Casanova, que atualmente lidera o consórcio do COVID Human Genetic Effort, que é um consórcio que eu participo. Eu tenho uma parceria com o Jean-Laurent há muito tempo. Vocês anotem bem esse nome, porque esse homem vai ganhar o prêmio Nobel. Então, nós estudamos atualmente a suscetibilidade genética ao COVID, no contexto das imunodeficiências primárias. E isso vem sendo estudado pela comunidade de imunologistas. Jean-Laurent saiu da França, financiado pelo INSERM e por outras fontes. Ele resolveu ir para a Universidade de Rockefeller, e ele é um Howard Hughes Investigator. Então, ele é mantido com o verbo Howard Hughes e Bill e Melinda Gates. Então, são pessoas que se estruturaram na forma de fundações, mas, assim, lá existe uma estrutura diferente. Então, são pontos que eu trouxe aqui, e agora a gente pode começar o debate, as colocações. Podemos seguir a ordem, Natália, Cristiane, Pacheco, Marcos? Vai ficar com uma arguição de banca. Vamos lá. Legal, Condino. Eu acho que respondendo a sua primeira pergunta, se todo doador, todo filantropo precisa ou quer colocar o nome no projeto e precisa de feedback, eu acho que são questões que, primeiro, tem que saber se esse filantropo é pessoa física ou jurídica. Segundo, ele pode ser anônimo, se ele quiser. Agora, quanto a receber o feedback, eu acho que é a nossa obrigação como pesquisadores. Se ele não quiser, ele joga no lixo. Se ele não quiser ler, não tem problema nenhum. Mas a nossa obrigação é produzir esses resultados. E não é em forma de paper, não. Não é igual a gente monta relatório FAPESP, é numa forma escrita para não especialistas, para que ele consiga enxergar exatamente qual que é o impacto da doação dele, como que isso foi feito, como que isso pode ou não pode ter um potencial de retornar para a sociedade, daquela maneira transparente, mostrando como a ciência funciona e sem a obrigação óbvia de retornar resultados práticos, rápidos e precisos, porque isso nós não podemos garantir. Mas com a transparência de mostrar o que foi feito, qual é o processo, o que geramos de conhecimento, onde queremos chegar. Então, eu acho que isso é a obrigação do pesquisador produzir e entregar de qualquer maneira. Agora, em relação a se o filantropo quer se manter anônimo ou não, é simplesmente uma decisão pessoal. Em relação ao incentivo fiscal ou mudar a mentalidade, eu não acho que a questão do incentivo fiscal seja um empecilho para o doador, principalmente para o doador pessoa física. Ele vai doar de qualquer jeito, mas pagar um ITCMD em cima de doação diminui provavelmente o valor dessa doação. E você saber que você vai fazer uma doação e que vai ser cobrado um ITCMD que vai pagar salário de deputado e de juiz é algo muito triste, porque esse montante poderia ser doado em full, doado completamente para o projeto que você quer. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido, né, o incentivo fiscal de você saber que você pelo menos não vai pagar um imposto de transmissão, por exemplo. Não estou nem falando de descontar imposto de renda. Agora, para uma empresa, com certeza, se você tem incentivo fiscal para a cultura, mas você não tem incentivo fiscal para a ciência, aí você está criando uma relação de competição onde a empresa vai priorizar onde ela tem incentivo fiscal. Então, nesse sentido, sim, eu acho que a gente precisa de uma legislação mais precisa para endowment, do mesmo jeito que a gente tem uma legislação para a cultura. Posso seguir, Condino? Sim, Cristiane. Estou achando ótimo esse debate. Bom, eu concordo em parte com a Natália, sim, mas eu acho que tem duas coisas. Eu acho que uma coisa é o feedback,
E a outra coisa é o reconhecimento. O feedback eu acho que é obrigação, eu concordo. Eu já recebi financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates como pesquisadora, aqui através da nossa fundação da Universidade Federal de Goiás. Os relatórios são super detalhados e, como a Natália falou, eles são super práticos. Então, tem uma série de requisitos, por exemplo, os produtos têm que ser de grande aplicabilidade, as publicações sempre têm que ser necessariamente em revistas open access, para permitir o acesso amplo. Então, eles têm uma série de requisitos, e esse feedback eu acho que é obrigação, sim, e quanto mais estruturado para ter aplicabilidade prática, eu acho que melhor a efetividade do processo. A outra coisa é o reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento, não como placa, ou como nome, ou como essa pessoa, ou essa PJ investiu ou doou, eu acho que, como foi mencionado, o filântropo, o doador, ele está interessado em deixar um legado. E eu acho que, enquanto deixar o legado, ele quer estar envolvido de alguma forma. Então, acho que não necessariamente um reconhecimento, mas alguma participação no processo decisório de quais as áreas, nos encaminhamentos. Então, eu acho que eles andam junto, e eu acho que isso é importante, sim, para não só motivar, mas para essa parceria ser mais sólida. Em relação ao pós-Covid, eu acho que o ambiente fiscal e jurídico favorável é importante, e eu acho que poderia ser mais favorável no Brasil, sim. A Natália mencionou, por exemplo, a questão das leis de incentivo, no sentido de minimizar ou de aumentar o montante que possivelmente poderia ser passível de doação, né, a partir do momento em que se tem essas leis de incentivo. E eu acho que a incerteza jurídica que a gente vive no Brasil, por inúmeros outros motivos, também eu acho que essas flutuações, eu acho que podem impactar negativamente no processo da filantropia. Então, eu acho que um arcabouço fiscal e jurídico favorável sempre ajuda, e é importante. Ô, Cris, eu acho que uma coisa importante que acho que vocês poderiam também tentar discutir é que antes de nós termos uma crise, de qualquer forma, sempre existiu uma discussão muito grande entre, além de discutir o processo do incentivo fiscal, da volta do que o indivíduo doa, seja por forma de agradecimento, seja por forma de dedução, seja por forma de qualquer outro tipo de reconhecimento, a gente ainda tem uma discussão importante que é o que é filantropia de apoio, o que é realmente patrocínio, o que é ganho indireto, ganho direto, que também dificulta muitas vezes o apoio para a pesquisa, para a saúde, que é menos imediatista, e quando nós não estamos trabalhando com uma epidemia, nós estamos trabalhando na verdade, com uma manutenção de uma saúde, que não tem uma visibilidade tão imediata como, por exemplo, a solução de um problema grave, como esse que nós estamos passando. Mas essa discussão entre quanto eu me beneficio, quanto eu beneficio realmente a população, aqui no nosso meio, acho que é uma coisa que é bastante complexa e que acho que vale a pena a gente discutir. Quer dizer, quando eu invisto num time de futebol, eu estou querendo melhorar o aspecto atlético da população ou estou querendo ter a visibilidade da minha marca? Acho que são algumas coisas importantes que entram na discussão do processo ativo. Eu queria engatar no que o Mauro falou, porque, sobretudo na área de saúde, esse é um assunto delicado, a questão do conflito de interesse. Sobretudo quando a gente, nesse momento da Covid, isso não está em questão. Mas você sempre é necessário. A gente assiste dentro da FAPESP um esforço que já tem um bom tempo dentro da FAPESP de um código de boas práticas para atividade científica. Isso diz respeito, na verdade, a toda a reprodutibilidade da ciência, a maneira de você produzir ciência e a maneira como você deve se comportar para evitar, na verdade, que você enfrente percalços ou práticas que não são adequadas para a produção científica. No que diz respeito à doação, você também tem isso, porque você pode ter muito conflito entre fabricantes de fármacos, entre fabricantes de equipamento, entre
o uso de determinados equipamentos. Então, eu acho que é conveniente, particularmente para as instituições como nós na FAPESP, que a gente, nesse contexto pós-Covid, a gente reavalie nossos manuais de boas práticas no que diz respeito a doações e conflitos, e, sobretudo, na questão do conflito de interesse. A gente administra isso bem na Fundação, mas acho que isso é relevante. Tem um aspecto ligado a isso, e que é muito comum ao doador, ao filântropo, na verdade, que uma parte deles, isso acontece com muita naturalidade no mundo inteiro, tenha seu nome associado às ações que ele fez, ao legado que ele deixou. Você vai em várias universidades no mundo inteiro, você encontra um auditório com o nome de um fulano que fez a doação, ou um instituto criado especificamente em nome do fulano, ou você visita o NIH, e boas partes dos prédios da NN têm nome de senadores americanos, certo? E acaba acontecendo de que isso é extraordinariamente comum. Você vai talvez hoje a escola de engenharia mais revolucionária do mundo, que fica a meia hora de Boston, que é o Olin College. O Olin é uma fundação que foi criada pelo Olin, da sua herança milionária, para melhorar o ensino de engenharia nos Estados Unidos. No Brasil, as instituições públicas têm dificuldade de fazer isso. As doações que foram feitas na última década para melhorar as instalações da Faculdade de Direito na USP geraram uma polêmica transcendental, um questionamento dos alunos sobre que não podia pôr o nome do doador nos prédios, que aquilo não era uma boa prática. E depois, mais ainda, quando a JBS resolveu fazer uma doação para a biblioteca da USP. Então, isso gerou uma polêmica transcendental. Mas, se você for ao INSPER e for visitar salas do INSPER, ela tem o nome dos doadores nas suas salas, etc. Então, eu acho que tem aí uma questão que é conveniente que a gente tenha clareza sobre boas práticas e como regular isso, e sobre, na verdade, como enfrentar um pouco, talvez, uma coisa que é muito recente para nós, mas essa coisa da cultura dos doadores, para quem recebe, também ver o seguinte, dizer, como é que eu posso me comportar de forma transparente, dando visibilidade e dando crédito ao doador, colocando o nome dele numa sala, etc. O que deve regular isso e quais são os limites do que é aceitável e do que não é aceitável, mas acho que esse é um tema que a gente vai ter que enfrentar na frente. E sobre o que diz respeito aos incentivos, eu queria dizer o seguinte, a gente viu na Covid, no depoimento dos doadores, que o incentivo não foi decisivo. A não existência do incentivo não impediu de fazer as doações. Mas o que a gente devia trabalhar muito é evitar cobrar para quem doa, porque não é um problema de dar incentivo, mas hoje a gente tem um imposto sobre transmissão de causa-morte e doação que taxa a doação. Há casos ainda mais hilários, felizmente não mais hoje, mas eu me lembro quando o Mindlin quis doar a sua biblioteca para a USP, é um caso famoso, ele ficou abismado, porque o imposto de renda queria taxar aquilo como uma transferência patrimonial e taxar todo o valor da biblioteca um valor altíssimo, por causa que ele ia doar a biblioteca, eles queriam que contabilizasse qual o valor patrimonial da biblioteca e taxasse aquilo, ele teria que pagar para fazer a doação para a USP. Eu me lembro que o presidente era o Fernando Henrique, fez uma dor de cabeça terrível junto à Receita Federal de como que resolver. Então, se a gente não dá incentivo, pelo menos que a gente não onere o doador com tributos, na verdade, sobre a doação, que já seria uma maneira de você contabilizar determinados tipos de doações serem isentas do imposto de transmissão de causa-mortes e de doações, etc. Então, pelo menos que você, já que a gente tem uma carga tributária desse tamanho, se você não consegue criar um incentivo fiscal para isso, que você desonere a doação feita por essa razão para o progresso da sociedade, da ciência, e por razões de outra natureza humanitária. É isso. Posso colocar um
ponto bem rápido também, acho que é importante frisar dois aspectos. Sem dúvida, eu acho que nos últimos 20 anos nós passamos a ter no Brasil fundações familiares, que é algo novo, mas é algo, a própria fundação a qual financia esse evento, começa a criar um perfil específico de filantropia no país, que me parece muito positivo e que deve ser muito defendido, né? Eu acho que aqui, sem dúvida, fundações empresariais têm um papel fundamental e o aporte e a doação é muito grande, né, quando elas atuam, ou empresas, ou conjuntamente com suas fundações, mas acho que fundações familiares elas têm um perfil que merece ser muito incentivado no Brasil, né? Eu creio que, se você olhar os últimos, desde 2000 para cá, você tem um crescimento das fundações familiares, mas ainda acho que pode ser potencializado isso. E isso eu creio que tem um pouco de relação com a ideia de reconhecimento. Eu creio que tem que ter, aqui nós temos que ter evitar um risco, que parece que é um pouco, sem dúvida, muitas vezes há um receio de você querer seu nome estampado, de você buscar o próprio nome de sua família como uma marca, mas eu creio que também é muito importante a existência desses nomes com transparência, tá? Eu creio que as relações de doação filantrópicas têm que ser transparentes, e transparentes para todos os elementos que compõem essa doação, seja quem está doando, seja o receptor. Eu creio que ainda há uma demanda também do receptor de ciência a ele se acostumar a isso, tá? Ele tem que encarar a doação de ordem filantrópica no mesmo status de qualquer outra doação. Isso eu creio que é muito importante, tem que ser frisado. Eu creio que nem sempre, se você olha internacionalmente, você não está distinguindo se a sua doação vem de uma fundação privada ou pública. Você ainda tem, dada a natureza histórica nossa, de buscar, sem dúvida, você ser um bolsista FAPESP te dá um mérito gigantesco no seu currículo, né? E tem que dar, eu reconheço que tem, mas é isso, você tem uma espécie de gradual em relação a onde você recebe a sua bolsa, tá? E eu creio que é só isso. Você é avaliado da mesma forma. Se você recebe de um apoio público ou de apoio privado, ainda é uma coisa importante. Condina, exatamente. Tem algumas perguntas. Sim, nós temos eu queria fazer uma pergunta aqui para o Marcos, para esclarecer uma coisa. Você falou que o grosso do seu levantamento, 85% das doações relacionadas à Covid, vem de empresa. Mas será que a gente, uma parte grande desses grandes doadores podem ter vindo de empresas, do Itaú, do Bradesco, da JBS, mas foram decisões na prática das famílias. Então, tem ali uma coisa assim, quando a família Moreira Salles, os Bracher, o Setúbal, etc., tomaram as decisões de fazer aquelas coisas, foram, na verdade, o testemunho que eu tenho é que são iniciativas que passam pelas empresas, mas são iniciativas capitaneadas pelas famílias. Então, talvez aquilo leve a gente a se enganar de que tem um padrão de doação que não passa pela. Nós temos Posso dar um pitaco nisso, Pacheco? Com permissão aí do Condino, eu acho que pode ser que realmente passa pelas famílias, mas eu acho que isso também dificulta. No meu círculo pessoal, a informação que eu tenho de pessoas físicas que queriam doar através de suas empresas grandes, é que isso tinha que passar pelo conselho fiscal das empresas, pelos departamentos, até departamento de marketing das empresas, para avaliar que tipo de visibilidade que isso ia trazer, se podia impactar negativamente ou positivamente, e eu sinto falta de ver os doadores pessoa física. Eu acho que todos os que eu conversei até hoje mostraram muita insegurança em doar como pessoa física. Eles preferem fazer isso pelas empresas, porque daí eles têm uma equipe que vai avaliar. E eu acho que uma das maneiras da gente tentar diminuir essa insegurança é tentar criar talvez fundos de endowment com curadorias, porque eu acho que o doador pessoa física, ele realmente tem medo de ser enganado, ele tem medo de colocar o dinheiro dele em alguma coisa que não vai funcionar, que seja meio picareta, e isso eu vi até com o projeto Inspire da Poli, quando eu doei
para eles. Eles tiveram muita dificuldade de captar de pessoa física, muitas pessoas que eu falei, olha, são professores da Poli que estão encabeçando, é um projeto que está sendo feito dentro da USP, de respiradores de baixo custo, eu estou doando, você não quer doar também? Eu tive muitos colegas que falaram, ai, mas não sei, eu ouvi falar que esse projeto não é tão bom assim. Então, eu acho que essa insegurança é algo que a gente precisa trabalhar se a gente quiser atrair doadores pessoa física. Natália, só estava comentando que por trás da pessoa, da empresa, há lideranças de pessoas físicas muito relevantes que motivaram essa doação. Era só isso que eu queria salientar, porque senão a gente talvez a gente fica num mundo abstrato. Na verdade, há um protagonismo dos principais, de grandes doadores de pessoas físicas que na Covid se mobilizaram para fazer as empresas que eles controlam tomar a iniciativa. Concordo plenamente. Nós temos uma colocação do Dr. José Luiz Setúbal. Ele é médico formado pela Santa Casa e ele relata a respeito de uma criação que ele fez, de uma ONG, para captação de recursos para bolsas de estudos de alunos carentes da Santa Casa e bolsas e outros tipos de bolsas para ajuda na faculdade. Ele relata que a maioria dos contribuintes não são ex-alunos. E outro dia ele participou de uma live captadora da Fundação Getúlio Vargas, e nesse evento foi revelado que menos que 200 ex-alunos doam. Então, ele comenta, são 2 faculdades particulares que estão entre as melhores do Brasil, cheia de ex-alunos de sucesso, e que esses ex-alunos não doam, na verdade, são outras pessoas. A pergunta dele é como explicar isso? Ou seja, aqui nós estamos com a ideia que ex-alunos doam, mas talvez esse seja o exemplo mais americano, né? Que existe uma participação clara dos ex-alunos das suas unidades mater que realmente doam como um agradecimento, mesmo tendo pagado durante todo o período de formação, que é uma coisa interessante. A gente vê muito pouco, por exemplo, retorno dos alunos das universidades públicas doando pelo seu tipo de formação que foi gratuito e que foi pago por seus impostos, por toda a população de uma forma global. Por isso que a gente vê algumas dificuldades nesse aspecto. Não existe essa condição muito frequente no nosso meio. E a gente precisa mudar, por isso falamos, não necessariamente numa crise, mas sim na formação da estrutura para evitar as crises. Mas Quem gostaria de acrescentar? Eu creio que isso tem mudado nos últimos anos, lentamente, mas tem mudado. Todas as iniciativas nesse terreno são muito recentes, né? Na Faculdade de Medicina, nos Amigos da Poli, na GV, no ITA, mas eu sei assim, elas começam por essas escolas do São Francisco, etc., em que há uma forte identidade do ex-aluno com a escola, em que há uma comunidade específica, seja na Exalc, em Piracicaba, seja no ITA, seja em escolas em Lavras, ou coisa em que há essa forte, quase uma verdadeira máfia, uma panela de ex-alunos que tem. Essas escolas têm mais facilidade de fazer isso. E elas são muito recentes. E esse engajamento passa muito por dar suporte aos atuais alunos, sobretudo alunos carentes, etc. Mas elas começam a existir. Eu acho que as instituições vão ter que trabalhar isso com relação aos pais, aos ex-alunos, a esse network. Mesmo hoje, eu vi essa semana um levantamento da Unicamp com relação à listagem de ex-alunos. A USP, a Unicamp, a Unifesp, etc., elas não têm sequer
um bom cadastro de ex-alunos. É muito recente a preocupação das instituições de tentar mapear quem são os seus alunos. No ITA, a gente também não tem. Na verdade, a Associação de Ex-Alunos tem um site que faz isso. Então, na verdade, as instituições estão se preparando para fazer isso cada vez mais. E talvez, muito se discute sobre qual é a contribuição que os atuais alunos podiam dar, se paga ou não paga algum FII, alguma mensalidade, alguma tuition, etc. Então, talvez o primeiro caminho para fazer isso é mobilizar, na verdade, as famílias, os pais, etc., para que se engajem nesse movimento, ainda quando os alunos estão cursando seus cursos, para que depois recompense as suas instituições que educaram os seus filhos, de alguma maneira, no futuro, fazendo algum tipo de contribuição. Mas eu acho que o cenário hoje é um pouquinho melhor do que alguns anos atrás. E você começa a ver em vários lugares esse tipo de engajamento. É pequeno, mas eu acho que é um pouco melhor do que de alguns anos atrás. Ou seja, pelo visto, isso vai ser um movimento crescente no Brasil. Eu sou formado pela Unicamp e médico, e isso a faculdade tem se esforçado bastante em organizar um cadastro de ex-alunos, e recentemente houve um movimento grande de doação para os hospitais, para o Hospital das Clínicas da Unicamp, referente a essa crise Covid. Então, eu creio que isso vai ser um aspecto bom, otimista. Existe uma pergunta para o professor Pacheco. Qual a avaliação que a FAPESP faz do resultado das parcerias público-privadas no financiamento de editais? Isso seria um caminho viável para expandir o financiamento da pesquisa no Brasil? Eu acredito que, depois do Dr. Pacheco, todos podem falar. Eu trabalho na USP, Natália trabalha na USP. Vamos lá. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. A FAPESP financia pesquisa colaborativa com grandes empresas e a avaliação que a gente tem é muito boa, tanto que a gente tem um programa que chama PIT, que já tem mais de 20 anos, e a gente acabou criando um programa específico que chama Centro de Pesquisa Aplicada ou Centro de Pesquisa de Engenharia, que são projetos de mais longo prazo em parceria com grandes empresas, e eles funcionam super bem. Ela é uma oportunidade da gente alavancar recursos para pesquisa relevantes que interessam as empresas, mas que interessam também os grupos de pesquisa que estão situados em São Paulo. Então, eu acho que aqui tem uma avenida grande, etc. Nós, na Covid, fizemos um esforço grande de conversar com outras instituições, com Todos pela Saúde, com a Fundação Lema, com outros doadores, para tentar ver ações possíveis de serem feitas em comum acordo. Eu tenho a impressão de que as agências de fomento, todas elas, vão ter que enfrentar, vão ter que se repensar no pós-Covid de como que elas operam no ambiente em que a filantropia tem um papel relevante e como é que elas se posicionam, tornando mais fácil a vida do filântropo, do doador ou das fundações sem fins lucrativos que vão crescer em tamanho e crescer em número nos próximos anos. De modo que nós vamos ter que nos adequar a um mundo novo e trabalhar em parceria com essas instituições do ponto de vista de o que nós faremos no futuro. Não tenho dúvida de que a gente vai ter que mudar um pouco a forma de atuação se a gente quiser colaborar com esses doadores, e acho que isso vai ser muito relevante nos próximos anos. Nesse contexto, com relação ao futuro, né, a gente está aqui com pouco tempo, as parcerias público-privadas, né, as parcerias universidade-empresa, universidade-filantropia, né, nesse contexto da criação da vacina COVID. Ou seja, nós temos aí 11 clinical trials mais adiantados e mais de 160 registrados. Então, eu gostaria de ver nesse mundo, né, de vacinação e de controle dessa crise, os comentários da doutora Cristiana, e depois de mais alguém que queira se manifestar.
Bom, eu acho que para vacinas a gente tem visto, já foi citado aqui, as contribuições importantes nas iniciativas nacionais, né, nos ensaios clínicos e na possível fabricação, caso o ensaio clínico de fase 3 seja promissor, tanto para a vacina pelo Butantan, para a vacina da Sinovac, quanto a Fiocruz, para a vacina da Oxford. É um produto palpável, tangível, um impacto em saúde pública inegável, é um investimento dos mais custo-efetivos para a saúde, né? Então, eu acho que é um produto para se investir enquanto filantropia que é bastante atrativo. E aí eu acho que tanto a parte de ampliação de capacidade de produção em termos de planta produtiva, quanto outros investimentos aí, como que junto à Fiocruz ou Butantan, recursos humanos, infraestrutura e tudo mais. Do ponto de vista global, a gente tem visto isso também em outros países, né? Eu acho que tem em países específicos muitas doações de filantropias para esses acordos e convênios binacionais, e como eu mencionei também no aspecto multilateral de fundações e filantropias maiores, né, de atuação internacional. Então, eu acho que isso, de fato, vem corroborar essa discussão que a gente tem tido do sentido de como isso fica depois da Covid. Eu acho que depois da vacina, eu acho que tem toda essa questão de preparação e antecipação, que foi mencionada anteriormente, e da importância de se trabalhar na pesquisa e na ciência para prevenir novas epidemias e antecipar novas pandemias e já trabalhar no aspecto preventivo. Isso envolve bastante importância de um financiamento bastante robusto, que pode ser uma discussão importante para a incorporação da filantropia nesse aspecto, porque tradicionalmente tem sido um financiamento essencialmente governamental. Mas eu acho que abre espaço, sim, para o envolvimento cada vez maior da filantropia. Eu acho que tendo em vista e tendo esse entendimento, inclusive da sociedade, cada vez mais patente, muito importante, desse trabalho preventivo de saúde pública para os próximos eventos. Obrigada. Bom, então, eu creio que nós estamos chegando aqui no nosso limite de tempo. Todos nós concordamos que essa crise acabou despertando no mundo todo e aqui no Brasil um movimento de filantropia para buscarmos soluções para a saída dessa crise. E nós, pesquisadores, né, a comunidade e a sociedade têm um desafio pela frente, que é manter esse clima de filantropia, o desafio, inclusive, de ampliar esse clima de filantropia para os próximos pleitos que a sociedade brasileira tenha nos setores da saúde, né, que é o setor que nós atuamos, e para que a gente tenha ambiente, vamos dizer, mais saudável em todos os aspectos. Gostaria de saber se o Mauro tem algum comentário final, a doutora Fátima. Sim, nós temos alguns poucos instantes para terminar esse horário, mas eu acho que realmente o grande desafio, que eu acho que tanto receptores como doadores, como intermediários vão ter, é manter uma condição de incentivo específico após o período de crise. Nós somos normalmente claros de que nós sempre trabalhamos com crises contínuas, e essas crises de infraestrutura se mantêm. Há muito pouco tempo atrás, o Butantan estava fechando, e nós estávamos agora ele é praticamente uma instituição tão importante quanto a Fiocruz para salvar a vida de todos nós. Essa é a grande condição específica, e que nós temos que tentar pensar numa forma não apenas importante de desenvolvimento de projetos para o futuro, como manter essa possibilidade de parcerias abertas e, na verdade, que perder alguns dos ranços que nós temos dessa possibilidade de incentivo de grupos, de pessoas para a ciência e não apenas para outras situações específicas. A doutora Natália está entrando nesse momento na Globo News,
e ela pediu para se despedir de todos nós nesse momento, então ela tem uma necessidade urgente de saída, então ela pediu para que ela desse o agradecimento e a despedida dela. Eu termino a minha parte por aqui, e nós especialmente queríamos agradecer imensamente a todos vocês pelo tempo, pelo escassíssimo tempo que nós temos para um tema tão enorme nesse momento, e especialmente para poder desenvolver os outros possíveis temas ao longo do tempo. Só queria agradecer a todos e especialmente lembrar que na próxima semana, no dia 20 de agosto, na quinta-feira, às 19h30, nós teremos mais um webinar Covid-19, que é o impacto na hematologia pediátrica, com aula sobre alterações no hemograma com a Célia Campanaro, coagulação e Covid-19 com Jorge Carneiro, e as doenças hematológicas benignas e a Covid com a doutora Sandra Logeto e coordenação da Júlia Beatriz Maimone. Então, gostaria de continuar pedindo a participação de todos, e eu acho que esse tema realmente é essencial que continue a discussão, não apenas nesse período imediato, mas que seja uma discussão contínua, e nós agradecemos muitíssimo a presença de todos. Eu me despeço também de vocês nesse momento, e eu peço para o Condino fazer o fechamento. Obrigado. Então, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos, a doutora Cristiana, o doutor Pacheco, o doutor Marcos, o doutor Mauro. Foi um evento extremamente interessante, aprendi muito, acredito que a partir de amanhã, eu e o Mauro vamos continuar essa conversa e vamos começar a pensar em estratégias de como podemos alavancar e ampliar esse movimento de filantropia, e contando com a colaboração de todos os palestrantes aqui, que são muito mais experientes do que nós. Então, muito obrigado a todos pela atenção, e aqui nós nos despedimos.